Olá, tudo bem? Eu sou o Cássio Scott, eu sou especialista em consórcio. E esse vídeo de hoje eu pretendo trazer de forma simples, descomplicar o consórcio. Para você que não conhece ou quer tirar alguma dúvida, eu vou explicar desde o começo o que é o consórcio, como funciona, as características, tipos de lance, depois de contemplado, como é que corrige crédito. Eu vou tentar passar para você um overview de uma forma que você, ao final desse vídeo, consiga entender como o consórcio pode te ajudar a ter uma alavancagem financeira, a ter uma alavancagem patrimonial ou até mesmo criar uma aposentadoria imobiliária através do consórcio. Eu estou há muitos anos nesse mercado, eu estou desde 2014, já ajudei muitos profissionais e muitos clientes a realizarem sonhos. Convido você a navegar comigo nessa jornada. Parece que é fácil, mas não é difícil. Para começar nossa aula, nós vamos explicar o que é o consórcio. O consórcio é um grupo de pessoas que se junta com um objetivo comum, de adquirir um imóvel, um automóvel ou mesmo um serviço. E a administradora que cuida disso, ela tem esse serviço de juntar esse valor pago mensalmente por cada um dos participantes para contemplar algumas pessoas, que aí terão acesso ao crédito para usar no seu objetivo. Ele é a forma de crédito mais barato disponível hoje no Brasil. E ele é mais barato por quê? Porque não tem juros. Como assim não tem juros? Não tem juros porque a administradora não coloca nenhum real dela lá dentro. Ela só administra o dinheiro dos participantes. E claro, para isso ela cobra uma taxa de administração, mas não tem juros. Então isso se torna muito mais em conta para você que vai acessar essa forma de crédito. Ele vai ter correção por um índice inflacionário uma vez ao ano, mas vai deixar a sua compra muito mais inteligente e mais em conta, ok? Você sabia que o consórcio é uma criação brasileira? Isso, nós que criamos. Só tem consórcio hoje no Brasil, né? E ele foi criado na década de 60 por funcionários do Banco do Brasil como uma alternativa de crédito, uma vez que não tinha financiamento para carros, né? E ele cresceu muito, mas era um produto que não tinha regulamentação, ele era acompanhado pela Receita Federal, até que em 2008, na Lei 11.795, se criou uma série de regras para o consórcio. A partir de então, ele é administrado pelo Banco Central, com rigor, com auditoria em todas as administradoras, tá? Na década de 80, a gente teve alguns problemas, muitas pessoas que compraram consórcio tiveram prejuízos. Algumas administradoras fecharam, faliram e as pessoas tiveram prejuízo. Hoje, a gente tem o controle dessa lei e do Banco Central que protege você. Isso é muito importante, porque não se pode usar o dinheiro do grupo de consórcio para um outro grupo, para outro fim. Esse dinheiro é protegido por lei. E até mesmo num caso mais drástico de uma falência de uma administradora, diz a lei, e o Banco Central tem que pegar esse dinheiro desse consórcio, que ele é dos consorciados, ele não é da administradora, e passar para uma outra administradora. Então isso garante que você não tem risco nessa sua operação. Pô, o consórcio é bacana, ele é mais barato. E quais os tipos de consórcio que nós temos? Nós temos consórcio de auto, que a gente fala automóvel é uma categoria genérica. Ele serve para embarcação, para carro, para moto, para caminhão, tá? Para maquinários. Vai depender muito de cada administradora. E você não precisa definir isso quando compra o consórcio. Você pode mudar de ideia, desde que a sua categoria de auto fique em auto. Eu não posso depois usar uma categoria, um consórcio de auto para imóvel, tá bom? Qual é o segundo tipo de consórcio? É o consórcio imobiliário. E também tem uma gama muito grande dentro do consórcio de imóveis. Eu posso comprar uma casa, um apartamento, uma casa de veraneio, uma fazenda, uma chácara, eu posso comprar uma sala comercial, posso construir, posso reformar, pode comprar, inclusive, mais de um imóvel com essa mesma carta, tá? Vai depender de administradoras, regras de quanto, de como pode usar. Mas eu posso usar para tudo isso, desde uma construção, uma compra de terreno, ou até mesmo diversos tipos de imóveis. E temos ainda o consórcio de serviço. Sim, qualquer coisa que seja emitida uma nota fiscal de serviço. Uma viagem, uma festa de casamento, uma festa de formatura, uma cirurgia. Então, diversas pessoas utilizam isso ao invés de um financiamento. Você pode antecipar e é a solução
que você precisa. Obrigado. Vamos lá agora entender. Muita gente me pergunta, como é que eu calculo, como é que eu sei quanto custa o consórcio, como é que é o valor da parcela? E ele é bem simples. Como não há juros, essa conta fica fácil. Quando eu falo de juros, eu falo de juros compostos. Quando eu falo da taxa de administração, ele é juros simples. Então nós vamos calcular o crédito mais a taxa e o fundo de reserva, que nós vamos explicar depois, esses 3 itens, mas eu vou fazer um exemplo bem prático para a gente entender como funciona e que você vai perceber que no tempo geralmente não vai impactar esse resultado, desde que não mude a taxa de administração. Por exemplo, para facilitar nossa conta, vamos pensar num crédito de 1 milhão, ok? Contratei 1 milhão. Vamos imaginar que a minha taxa de administração e fundo de reserva juntos custem 20%. Então, 1 milhão com custo de 20% seria 200 mil. A minha categoria virou 1 milhão e 200. Então, o meu custo total vai ser 1 milhão e 200, dividido pelo prazo que a gente contratar. Então, vamos imaginar o cliente A contratou esse 1 milhão, que virou 1 milhão e 200, por 100 meses. Ele pagará 100 parcelas de 12 mil. E o cliente B, ele escolheu pagar num prazo maior, num prazo de 200 meses. Então, 1 milhão em 100 meses dava 100 de 12 mil, 200 meses, que é o dobro do prazo, vai dar metade da parcela, 200 parcelas de 6 mil. E é simples, é isso daí. O único detalhe que nós teremos é que uma vez ao ano eu vou ter a correção pelo índice inflacionário, geralmente no imóvel é utilizado o INCC, que ele vai corrigir tanto o crédito como o saldo devedor. Então, enquanto eu não sou contemplado, eles vão se manter na mesma proporção. Mas para calcular a parcela é exatamente isso. Eu pego o meu crédito, mais a taxa, divido pelo prazo, eu tenho o valor da parcela. Teremos variações lá na frente, com redutor de parcela, meia parcela, algumas coisas. Mas o raciocínio vai ser esse mesmo. Tá legal? Falaremos agora dos tipos de lance. Por que o lance? No consórcio a gente quer contemplar, né? A maioria das pessoas tem o objetivo de contemplar. E eu posso ser sorteado qualquer mês. Mas para não depender da sorte, a gente tem a opção de dar o lance, para acelerar essa contemplação. E nós temos alguns tipos de lance. Geralmente, quando falamos em lance, o primeiro que vem à mente do nosso cliente é o lance livre. O que é o lance livre? É aquela espécie de leilão, né? 50%, 55%, 60%. E quem dá mais, leva. Esse é o lance livre. E muita gente pensa, quem dá mais leva como se fosse um lance. E não é, na verdade são alguns lances. A depender da administradora e da quantidade de participantes, temos administradores que contemplam mais de 100 pessoas num mês num grupo, tá? Mas o conceito é esse, os percentuais maiores são contemplados e têm acesso ao crédito. Ah, legal, Cássio, esse lance livre é fácil de entender. Mas que outros lances temos? Existe o lance fixo. Esse, por sinal, eu gosto muito. O que é o lance fixo? O nome não ajuda muito a entender. Ele vem de fixo porque a administradora, cada administradora é que fixa o percentual, se é que ela tem essa modalidade, nem todas têm, ela fixa o percentual para que todos que deem esse mesmo lance empatem. Então você pode entender o lance fixo como um empate forçado. Vamos imaginar um lance de 30%. Todo mundo que ofertar 30% vai empatar. E entrou nesse lance fixo. E aí quem é que vai ser contemplado nessa modalidade? Haverá um sorteio para desempatar essas pessoas. Ah, Cássio, mas é um sorteio? Eu já estava concorrendo no sorteio lá atrás. Qual é a diferença? No sorteio, todos os participantes que estiverem em dia com a sua cota participam desse sorteio. Neste sorteio do lance fixo, apenas os que ofertaram essa modalidade. Ou seja, ele tem uma quantidade menor de pessoas. A minha probabilidade aumenta. Aumenta tanto quanto menor for a quantidade de pessoas que ofertar esse lance. Percebeu como é interessante? E aí, neste lance fixo, a gente vai dar um valor menor. Não é aquele lance livre. Então eu tenho um desembolso menor. E fica financeiramente mais interessante. Existem algumas variações desse lance fixo. Existe lance limitado, existe lance fidelidade e alguns outros nomes, mas eles seguem esse mesmo conceito, ok? E fora isso, nós temos o lance embutido. Esse embutido é muito legal e ele não é o tipo de lance, mas ele é a forma como eu uso o crédito. Como que é esse lance?
ao invés de usar o dinheiro de recurso próprio, meu dinheiro, eu vou usar uma parte do próprio crédito contratado. Por exemplo, mantendo esse exemplo de 30%, vamos imaginar que eu tenho um crédito de 100 mil reais. Eu vou oferecer um lance de 30%. Ao invés de usar os 30% do meu bolso, eu vou usar do crédito. Como que é isso? No cenário 1, vou usar o lance do meu bolso. Contratei 100 mil, ofertei 30%, fui contemplado, eu pago o boleto de 30 mil, ou seja, eu tiro um dinheiro que eu tinha, pago 30 mil e vou pegar um cheque de 100 mil da administradora. Ok, era o processo inicial. Com esse modelo do embutido, eu tenho os mesmos 100 mil, eu oferto o lance de 30%, que seria 30 mil, só que ao invés de pegar os 100 mil, eu pego 30% menos, eu pego 70 mil de crédito. Qual é a vantagem? Eu não precisei usar 30 mil. Porque eu posso não ter, ou porque eu quero não desinvestir esse meu dinheiro, não quero usar por qualquer motivo. Então, vai dar na mesma. O cenário A, eu contratei 100 e paguei 30 e peguei o 100, que é 70 de dinheiro novo. Nesse caso, eu contratei 100, peguei já 70 de dinheiro novo. Qual é a desvantagem desse lance? É que eu usei um pouco a mais de contratação. Eu contratei 100 para levar 70. Então eu paguei uma taxa sobre 100 e levei 70. Mas financeiramente eu posso, vou depois falar mais desse assunto, eu tenho vídeo exclusivo desse assunto, nós vamos entender que geralmente funciona muito porque é um dinheiro barato. Legal? Espero ter ajudado você a entender os tipos de lance. Bom, muita gente, quando está estudando consórcio, ou me conhece há muito tempo, como especialista em consórcio, me pergunta, e qual é a melhor administradora? Qual é o melhor plano? E a resposta é, depende. Depende do quê? Depende do seu objetivo. Então, para escolher o consórcio ideal para você, você precisa responder algumas perguntas. Primeiro delas, qual é o meu objetivo? Ah, eu quero um carro. Ah, mas eu quero um carro porque eu vou precisar dele daqui 3 meses. Ah, eu quero um carro porque eu vou trabalhar de Uber, ou eu quero um carro para trocar daqui a um tempo, ou eu quero um dinheiro para quando eu for trocar, ou eu, na verdade, quero comprar um caminhão e fazer renda com ele. Percebe que a gente pode ter uma série de objetivos. Eu quero uma carta de carro porque eu quero um jet ski. Ai, putz, como isso é um sonho, quando chegar, chegou. Vai mudar um pouco de qual administrador a gente vai escolher, qual plano a gente vai escolher. Por exemplo, eu quero uma compra barato. Nós vamos olhar uma coisa que todo mundo pergunta, qual a taxa de administração? Ela vai ter algum peso, né? Agora, se eu penso em contemplar mais rápido, ela já perde um pouco desse peso. Por quê? Se eu tiver que dar um lance muito grande e eu tiver uma alternativa, até que seja um pouco mais caro, mas com um lance menor, financeiramente ela se compensa. Então, eu quero contemplar rápido. Qual é uma boa sugestão? Pensar em grupos de consórcio já mais rodados. O que quer dizer mais rodados? Um grupo começou, vamos imaginar, com 100 meses. Cada mês que vai passando, algumas pessoas vão sendo contempladas por sorteio ou por lance. E quando eu penso em lance, os lances mais apetitosos, teoricamente, vão sendo contemplados. Então, existe uma tendência de que, com o passar do tempo, esses lances tendem a ir caindo. Não caem muito rápido, mas eles vão cair. Então, se eu escolher entrar num grupo já mais rodado, eu tendo a ter lances menores. Essa é uma vantagem. E qual é a desvantagem? A desvantagem é que, por ter um prazo menor, a parcela vai ficar mais cara. Por exemplo, imagine que eu entrei num consórcio de 100 meses, né, e pague R$1.000 por mês. Se o meu amigo entrar num consórcio na metade do prazo, com a mesma taxa, ele vai pagar o dobro de parcela que eu pago, para dar o mesmo valor. Entendeu? Então, se eu quero contemplar mais rápido, é uma sugestão. Eu tenho lance menor, em contrapartida parcela maior. Ah, e se eu quero contemplar sem desembolso, não quero, por exemplo, dar lance, nós vamos escolher plano que tenha lance fixo, com lance embutido. Essa é uma modalidade muito interessante, onde eu possa ser contemplado, além do sorteio normal, que todos concorrem, ser contemplado dando apenas um lance fixo com o dinheiro da própria carta que eu não tenho que colocar dinheiro meu. Isso é uma modalidade interessante. Para quem quer ganhar dinheiro, a alavancagem financeira que a gente fala, essa é a solução. Por quê? Porque eu sou contemplado sem colocar dinheiro novo
sem ter que precisar colocar dinheiro de lance, e aí é mais fácil eu vender minha carta. Eu aumento o lucro na hora de vender essa minha carta. Ah, eu quero comprar, eu estou fazendo uma carta de automóvel, um amigo meu, por exemplo, ele faz uma carta de automóvel para o filho dele para pagar a faculdade. O filho está grande, está pensando na faculdade, quer dizer que em 4, 5 anos ele vai acabar de pagar isso. Eu posso fazer um grupo que eu não tenho pressa de contemplação, eu posso pagar uma parcela tranquila. Se for contemplado antes, você pode ganhar dinheiro vendendo essa carta, pode deixar esse dinheiro rendendo, então tem alternativas. Mas a escolha do grupo certo e da administradora certa depende do seu objetivo. O que nós vamos levar em consideração? Para quando você precisa disso, se você pode esperar, se você tem dinheiro para lance, quanto você tem de lance para a gente calcular isso, e o mais importante, gente, o valor da parcela tem que dar certo para você. Não por 1, 2, 3 meses, mas por um longo prazo. Eu tenho que saber que esse valor da parcela tem que estar de acordo comigo. Seja ele antes da contemplação ou depois da contemplação. Que em alguns casos ele vai ser maior, em alguns casos vai ser menor. Então, antes de você pensar, quero um consórcio assim. Vamos pensar nessas informações. Para quando eu preciso, qual é o crédito que eu quero, quanto eu tenho de lance e quanto eu estou disposto a dar de lance e quanto eu posso pagar de parcela. Para que lá na frente você não tenha que desistir e perder dinheiro e ser frustrado por essa experiência. Ok? Um assunto muito interessante que tem a ver com o que nós falamos agora há pouco, dos tipos de lance e do tipo de plano ideal para você, é a tal da parcela reduzida. Essa é uma sacada muito interessante do consórcio, porque ele vai fazer com que a gente tenha um desembolso menor. Essa parcela reduzida, ela pode ser reduzida em 30%, em 50%, que a gente chama de meia parcela, em 20%. O que é isso? Nós falamos lá no começo dessa aula como montar o valor da parcela. Se você não viu, depois assista esse vídeo, como calcular o valor da parcela. Então nós tivemos um exemplo, por exemplo, que para 1 milhão, uma taxa de 20%, a gente pagaria 6 mil por mês. 6 mil por mês. Então, ok, eu vou pagando 6 mil por mês, em 200 parcelas, e quando contemplado eu teria acesso a 1 milhão, considerando a atualização que nós temos uma vez ao ano. O que seria, por exemplo, a meia parcela? Um redutor de 50% na parcela. Não é desconto. Não é que eu não vou pagar, só que eu não vou pagar antes de ser contemplado. Então, ao invés de pagar uma parcela que eram 6 mil, eu vou pagar uma parcela de 3 mil. Isso mesmo, para 1 milhão, uma parcela de 3 mil reais. Até quando? Até ser contemplado. Posso ser contemplado por lance, por sorteio, mas vamos imaginar que eu fui sorteado. 10 meses eu fui sorteado. Eu deixei de pagar 3 mil em cada parcela. 10 parcelas, 3 mil, deixei de pagar 30 mil. Tive acesso ao meu crédito de 1 milhão. Agora a minha parcela volta o valor original, integral, né, que era de 6 mil, mais esses 30 mil que eu deixei de pagar, eu vou diluir no resto do prazo. Só que é bom por quê? Porque não há juros. Nós temos, claro, se passar de um ano, a cada um ano essa atualização, mas não há juros. Então ele é muito interessante para quais situações? Vamos pensar no consórcio de imóvel. Ah, eu pago aluguel. Para quem paga aluguel é fantástico. Por quê? Eu tenho que pagar junto com o aluguel um consórcio. Muitas vezes não dá para encarar os dois. Com essa meia parcela dá. Então, e depois que eu for contemplado, minha parcela vai subir? Vai, só que eu deixei de pagar o aluguel. Então, um golaço. Para quem paga financiamento, fantástico também. Porque quando contemplado eu uso o crédito para quitar o financiamento. Ah, minha parcela vai subir. Vai, só que você deixou de pagar o financiamento. Você trocou uma dívida cara por uma dívida barata. Para quem vai, vamos pensar num de carro, por exemplo, que vai fazer onde esse veículo vai te gerar receita. Vou comprar uma van para colocar numa transportadora. Eu pago meia parcela, depois de contemplada a parcela vai ficar alta, só que esse carro vai me gerar receita. Funciona muito bem. Para quando não é indicado? Eu quero comprar o meu carro de uso. Ah, eu estou pagando uma parcelinha legal. Putz, fui sorteado em algum momento. E aí minha parcela dobrou. Mais do que dobrou, porque ela volta ao valor integral, mais do que eu deixei de pagar. Então, quanto mais tempo passa, mais eu vou sentir no aumento dessa parcela. Então, se eu não faço uma receita nova, ou pelo menos se eu não estou preparado para essa receita, isso pode se tornar um problema. Legal? Vale a pena desde que você tenha consciência para escolher. Consulte sempre um especialista para não tomar a decisão errada. Obrigado. Agora vamos falar dos custos envolvidos num consórcio. Todo mundo que vende consórcio gosta de falar que não tem juros, tá?
O que nós estamos pagando então no consórcio, numa parcela de consórcio? No começo nós falamos sobre como montar uma parcela, como calcular uma parcela, mas o que tem nessa parcela? Então nós temos o crédito, vamos imaginar que a gente está falando de um crédito de 100 mil, nós vamos pagar, além disso, uma taxa de administração, o fundo de reserva e, opcionalmente, o seguro de vida. Quais são cada um desses itens? Taxa de administração. Essa taxa é cobrada pela administradora exatamente para administrar o dinheiro de todos os consorciados. Uma vez que ela, a administradora, não coloca nenhum real lá dentro, ela só vai cuidar desse dinheiro. Cuidar como? Ela vai montar o grupo, vai fazer com que o grupo funcione, vai cuidar das assembleias, vai cobrar quem não pagar, vai mandar boleto, então ela vai ter alguns custos e vai ter o lucro dela. Então a taxa de administração é esse valor cobrado, é um percentual sobre o crédito, tá? Ele costuma variar aí de 10% a 25%. A variação grande, geralmente a de automóvel são prazos menores, é uma taxa menor, a de imóvel geralmente são prazos maiores, uma taxa maior. Geralmente a gente falaria uns 15% para auto, uns 20%, alguma coisa para imóvel, e vai variar se eu tenho adesão, se o prazo é menor, se o prazo é maior, mas é só para que você tenha uma ideia do que entra nessa coisa. Então, se eu peguei 100 mil de crédito e colocar 20%, nós estamos falando que é 20 mil. Só que é 20 mil diluído no prazo todo. Então, se eu estou falando de 20% em 20 anos, equivale, uma conta simples, dizer que é 1% ao ano. Por isso que é um crédito muito mais barato. Então, a gente falou agora da taxa de administração. E além disso, o que mais a gente tem, Cássio? Nós temos o fundo de reserva. O que é o fundo de reserva? É um colchão de emergência. Para quem mora em condomínio, se você mora em condomínio, você não sabe, mas no seu boleto provavelmente deve vir esse fundo de reserva. É um dinheiro que cada participante paga um percentual para juntar e gastar numa possível emergência. Um exemplo comum, por exemplo, imagina que um dos participantes foi contemplado e parou de pagar. Pô, tem que se cobrar essa pessoa. Aí a administradora cobrou, não funcionou, tem que contratar um escritório de cobrança. Se usa esse dinheiro. Esse escritório de cobrança foi lá e recebeu esse valor. Então esse valor volta para o caixa. Mas eu preciso disso. Caso contrário, poderia ser chamada uma assembleia extraordinária para fazer uma vaquinha entre todos os participantes para pegar dinheiro para cobrar. Entendeu a importância do fundo de reserva? Ela vai variar aí na casa de 2% em média, tá? 2 a 3% na maioria das administradoras e grupos. Diluído em todo o tempo. Então a gente não sente muito isso. Taxa de administração, fundo de reserva e seguro de vida, o seguro prestamista. O que é isso? A maioria das administradoras tem, mas não é obrigatório. É legal até um parênteses, geralmente num financiamento imobiliário é obrigatório ter o seguro prestamista. No consórcio, algumas administradoras exigiam, outras não, hoje não é obrigatório, é opcional, tá? Então eu entro num consórcio e eu posso escolher se eu pago ou não por ele. O que esse seguro me dá? É a garantia de tranquilidade caso eu falte. Então, no caso de morte ou invalidez total e permanente, o meu saldo devedor é quitado. Então, ele é um percentual calculado do seu saldo devedor. Então, quando eu entrei no consórcio, eu devo crédito mais as taxas. Ele vai ser calculado um percentual sobre isso e todo mês eu pago. E ele vai diminuindo, por quê? Porque o meu saldo devedor vai diminuindo. E no caso de um acidente, Deus nos livre, mas se falecer, o titular falecer ou tiver invalidez total e permanente, esse seguro vai lá e quita o saldo devedor. Então, de modo que os herdeiros não tenham a dívida e vai ter o valor quitado. Legal? Ele é interessante, mas é opcional. Esses são os custos envolvidos. Legal, a gente entendeu o consórcio, gostamos do consórcio, vou fazer o consórcio. O que eu tenho que ter de cuidado? Adesão. Como é que funciona a adesão? É muito simples. A maioria das administradoras, hoje isso é o processo digital, não existe papel. Algumas delas não têm análise nenhuma, algumas existe uma pré-análise. Muitas eu só preciso dos dados de você, do cliente, para seguir com essa compra. Algumas podem pedir algum documento. Mas, no geral, é muito simples essa adesão. As administradoras podem não fazer, ou geralmente fazem uma análise de entrada. Tem bancos que fazem uma análise até mais forte, já não tem mudança da hora que eu entro lá para frente, se aprovou vai entrar. Mas, na maioria das administradoras, você pode entrar, ficar pagando um consórcio, e depois de contemplado, de repente, não ter o seu crédito aprovado. Isso é uma coisa importante saber.
Não existe uma garantia, na maioria das administradoras, que você vai ser aprovado lá na frente. Até porque o cenário pode mudar. Que cenário vai mudar? Primeiro o seu. Num financiamento, por exemplo, você quando entra, já tem o crédito aprovado. Por quê? Porque você já está pegando crédito. No consórcio não. No consórcio você está colocando dinheiro. Quer dizer, qual é o risco de alguém que está colocando dinheiro? Nenhum. E ao mesmo tempo que eu estou colocando dinheiro, eu estou devendo menos. Cada vez eu paguei mais e devo menos. É menos risco para a administradora. Você pode ser sorteado. E aí eu não coloquei dinheiro nenhum. Mas você pode ser contemplado dando um lance. E quando você deu um lance, você diminuiu a sua dívida. Então isso tudo vai favorecer a sua análise lá na frente. Por isso que a análise é feita depois. Mas lá na frente, o que é importante então? Primeiro que você tem que poder comprovar. Muitas delas não fazem uma análise automática, por score, por pontuação, mas se for o caso, elas vão te pedir a documentação. Em via de regra, o que é importante? Que você tenha uma renda que comporte 3 a 3 vezes e meia o valor da parcela. Esse é o mais importante. Segundo, nome limpo, você não pode ter restrição, você não pode ter processo, nada que comprometa a você a adquirir um bem. A mesma análise que seria feita num financiamento, vamos fazer na hora de você usar o crédito. Só que geralmente você deve menos, então a parcela é menor, o crédito é menor, então é mais fácil essa aprovação. Mas ela vai ser feita. Existem casos onde que não são aprovados. Quando eu não sou aprovado, isso é um problemão? Calma, tem algumas soluções fáceis. O mais comum é a administradora pedir para você trazer um fiador, um avalista. Semelhante a quando você vai alugar um imóvel e alguém tem que entrar lá dizendo, eu garanto o fulano aqui. Então, isso costuma funcionar na maioria dos casos, tá? Outras soluções pode ser entrar alguém com você na cota, diminuir o crédito dessa cota, mas vamos imaginar que com diversas soluções, não teve jeito, não foi aprovado o seu crédito. Você não vai poder usar o crédito agora. Ele fica aplicado rendendo, e aí é uma notícia boa. O crédito depois de aplicado, ele fica rendendo diariamente, geralmente são fundos lastreados em títulos públicos. Em resumo da obra, rende CDI, parte do CDI. Mas olha que bacana, ele não rende sobre o que você pagou, ele rende sobre o crédito contemplado, sobre o fundo comum. Então, enquanto você não pode usar, ele está rendendo. E você, depois de um tempo, pode pedir uma nova reanálise. Legal? Espero ter ajudado você. Bom, um assunto que quase ninguém gosta de falar, mas você tem que saber, espero que não use, mas tem que saber a regra do jogo antes de entrar. É o tal do cancelamento. Como é isso? O consórcio é uma compra de longo prazo, é um plano longo, né? E se no meio do caminho me der uma dor de barriga e eu não puder mais pagar, ou eu tiver que parar de pagar, o que acontece? Eu perco tudo? Vamos entender agora as regras? Bom, primeira coisa, não existe uma obrigatoriedade de se continuar. Então, a qualquer momento você pode dizer, parei, não quero mais. Você não fica obrigado a continuar pagando. Então, a qualquer momento você cancela. Mas e daí? O que eu paguei, lembra que nós temos a parte do seu crédito, que é o fundo comum, e a parte da administradora, que é a taxa de administração. Então, quando eu pago uma parcela, eles já vão para contas diferentes. Fundo comum é aquele dinheiro onde eu vou ser contemplado. Se eu for contemplado, eu vou ter o dinheiro para comprar o meu bem. E a taxa de administração já foi para a administradora. Então, esse dinheiro eu não recebo mais. Eu não sou obrigado a continuar pagando, mas o que eu paguei até aqui, esse dinheiro da taxa de administração eu perdi. Cássio, mas esse dinheiro do fundo comum, como é que funciona para eu recebê-lo? Depois da lei do consórcio de 2008, a gente consegue não precisa esperar até o final do grupo. Antes, dos grupos anteriores a essa data, tem que esperar o encerramento do grupo para receber esse dinheiro. A partir dos grupos de 2009, a gente consegue participar mensalmente do sorteio dos cancelados. Da mesma maneira que existe o sorteio de quem é contemplado e vai comprar o bem, existe o sorteio entre os cancelados. Então, mensalmente, você pode ter acesso a esse seu crédito da parte do fundo comum. E na pior das hipóteses, você não for sorteado, no final do grupo você receberia esse dinheiro. Lembrando que o consórcio sempre trabalha com percentual e esse crédito sempre é corrigido. Então, o percentual que você pagou, você recebe de volta corrigido. Não é tão mau negócio. Qual é a penalidade? É a multa por quebra contratual. Vai variar de administradora, mas nós vamos ter de 10% a 20% de quebra contratual. Então, imagine que você pagou 10 parcelas de R$1.000, 10 parcelas de R$1.000. Vamos imaginar que a taxa de administração seja 10%. Então, de cada parcela de R$1.000, 900 foi para o fundo comum, 100 foi para a administradora.
Dessas 10 parcelas, você tem, seria 9 mil, né? Que você pagou 10 de 900, 9 mil. Desses 9 mil vão ser corrigidos e tal, mas desse valor eu vou tirar 10% de quebra contratual ou 20% de quebra contratual, que vai ficar para o grupo e para a administradora, e o restante você pega ele. Assim funciona o cancelamento. Nós acabamos de falar agora que se você não usar o seu crédito contemplado, ele vai ficar rendendo. E é fantástico, muita gente gosta disso. Tá, Cássio, mas e se eu quiser? Eu não vi a hora, eu quero comprar meu bem, seja meu carro, minha casa. Como é que é esse processo pós-contemplação? Vamos lá? Primeira coisa, eu vou ajudar você nesse processo, você não está sozinho, tá? Então, todos os nossos clientes contemplados, a gente presta um serviço, não tem custo nenhum, e a gente vai acompanhar você até o final desse plano. Então, toda a ponte junto à administradora a gente vai fazer. Algumas nos permitem fazer tudo, algumas permitem menos, mas nós vamos ajudar você, pelo menos na parte de orientação, se assim você quiser. E como é que é isso? Fui contemplado, eba! Bom, quando você foi contemplado por sorteio, automaticamente você já tem o crédito. Se você foi contemplado por lance, primeira coisa e muita atenção, tem prazo para pagar esse lance. Você tem que pegar esse boleto, algumas administradoras te mandam, outro você tem que pedir. E aí é bom quando você tem um profissional que te ajuda, avisa que você foi contemplado, porque eu tenho clientes que já foram contemplados e não estavam viajando, não viram, não responderam mensagem, não atenderam o telefone e perderam o prazo de pagar o boleto. E aí perde a contemplação. Algumas administradoras têm 2 dias úteis, algumas têm 5 dias úteis. Mas se eu não pagar nesse prazo, esquece, você perdeu a contemplação. Vai para o próximo, tá? Então, uma vez que eu paguei o lance, ou se eu fui sorteado e não paguei nada, nós vamos ter a primeira etapa, que é a análise de crédito. Administradoras boas já fazem isso de forma automática e já mandam um e-mail para o cliente, ó, tá tudo ok. Ou, se tiver alguma pendência, como nós falamos no vídeo anterior, você vai resolver essa pendência. Uma vez que aprovou o crédito, nós vamos para a segunda etapa, que é a análise da garantia. Que análise da garantia? É o bem que eu vou comprar que vai ficar em garantia para que possam liberar esse crédito. Seja o seu carro, seja a casa que você vai comprar, tá? Ou a reforma, a construção que você vai fazer. Então, pensando agora em automóvel, geralmente é um processo mais rápido. Eu tenho administradora que em uma semana resolve o assunto, algumas podem demorar até uns 10, 12 dias. Isso sempre que eu tendo a documentação toda certinha e que os vendedores estejam todos ok. Se você vai comprar um bem de uma pessoa que está toda endividada, empepinada com o processo, isso vai atrapalhar. Se o bem que você vai comprar não tiver com documentação em dia, não vai funcionar. Então, partindo do pressuposto que você já teve a análise de crédito ok, e a sua garantia está ok, e os vendedores estão ok, isso vai funcionar fácil. Então, geralmente eu posso comprar um carro zero, posso comprar um veículo usado, respeitando a idade limite de cada administradora. Elas vão variar em média de 6 a 10 anos, tá? Algumas até podem ir mais, mas algumas ressalvas. Geralmente, para um carro usado, 6 anos, contando o ano vigente, tá? E se for um imóvel, né, aí não tem idade nenhuma, mas a gente vai ter que analisar o seguinte: tem que ter a matrícula em dia, tem que ter todas as averbações na matrícula, se tiver aquele puxadinho não adianta, quer dizer, toda a documentação que seria de um financiamento, ela vai ser analisada, porque esse bem vai ser dado de garantia para manter a saúde financeira do grupo, tá? Então, o de imóvel geralmente vai ser 30 a 40 dias, o de automóvel vai ser geralmente de uma semana a 12 dias, geralmente é fácil e é simples, com esses cuidados que eu te trouxe, tá bom? Então, é uma experiência legal, é um crédito barato, ele é rápido e vale a pena. Cássio, e se eu atrasar a parcela, o que acontece? Vamos entender. Primeira coisa, eu não posso atrasar a parcela porque eu deixo de participar da assembleia. Então, mesmo se você for contemplado, se for sorteado, não vai valer a contemplação. Então, a primeira coisa, eu não posso atrasar a parcela. Ah, Cássio, mas eu paguei no dia seguinte. Está fora da assembleia, seja lance ou seja sorteio, tá? Ah, mas eu paguei depois. Tudo bem. No mês seguinte, você volta a participar da assembleia, não tem problema. Mas a regra básica para participar da assembleia é estar com a sua cota em dia. Tá bom. Cássio, mas eu tive uma dor de barriga, eu não consegui pagar agora, não consegui pagar no outro mês. Geralmente, a administradora, eu não posso ficar 3 meses sem pagar. Se eu ficar 3 meses, mesmo que não consecutivas parcelas, aí a minha cota é cancelada.
nós temos um vídeo explicando o cancelamento, você pode acessar esse outro vídeo, mas se minha cota for cancelada, aí nós vamos entrar naquela regra, né, de desfazer e tal. Algumas administradoras, mesmo depois da cota cancelada um tempo, conseguem reativar a cota. Você vai negociar quanto passou, pagar a multa, tal, e consegue reativar. Mas não são todas as administradoras, tá bom? Ah, Cássio, mas eu não quero cancelar. Eu tenho vontade, eu entendi que isso faz sentido, eu quero manter meu plano, mas eu tive um contratempo financeiro. A maioria das administradoras vai te ajudar nisso. E eu também te ajudo, se você tiver com um problema assim, pode mandar um direct, pode mandar para mim um WhatsApp para eu te ajudar. O que é uma solução comum? Geralmente, se eu fiquei 1 ou 2 meses e me enrolei, você pode falar com a administradora, eles vão pegar essas 2 parcelas, mais a multa, juros desse atraso, vão diluir no resto que tem. Então você não é que você precisa pagar a parcela atual mais as que ficaram para trás. Você pode fazer um acerto, geralmente isso funciona, e aí a partir dali, sua parcela, como você tem um prazo longo para frente, você nem vai sentir essa diferença. Mas esses 2 meses que eu não paguei aí, eu também não vou perder o consórcio. Então, é um projeto de longo prazo, depende de disciplina, e é legal que você vai se forçar a pagar, porque menos de 10% do brasileiro guarda dinheiro. Menos de 2% dos brasileiros guardam todo mês com recorrência. E no consórcio você está fazendo isso, você está guardando dinheiro com recorrência e com disciplina. E a qualquer momento você vai ter esse crédito que vai ser muito interessante para você. Então, atrasou, liga para a administradora, não deixa cancelar, e mesmo cancelado, algumas vezes também dá para retomar isso. Ok? Consórcio como investimento. Eu evito falar investimento porque geralmente vem aquela polêmica. Mas consórcio como negócio, é assim que eu vendo, é assim que eu tenho feito com os meus clientes na XP. O que é o consórcio como negócio? Nós vamos pensar que você vai ter uma série de opções para se tomar a depender do momento da contemplação. Mas nós não vamos fazer algo como se pensa em investimento, não é algo para agora. Geralmente, se você deixar o seu dinheiro investido, você sabe quanto tempo demora para você dobrar esse seu capital? Não vai ser meses, tá? Vão ser em média 5 anos. Pensando hoje no cenário de renda fixa do Brasil. Então, quando eu penso em investimento, é a longo prazo. Você que investe, por exemplo, em previdência, não é para daqui 1 ano, 5 anos, é para mais tempo, tá? Então nós vamos pensar o consórcio como negócio e eu vou ter ganhos a depender do momento da contemplação. Mas o objetivo nosso sempre vai ser colocar o mínimo de dinheiro. Então nós vamos escolher grupos estratégicos, administradoras que façam sentido com isso, parcela reduzida, sem entrada, com parcelamento interessante. E como funciona isso? Você vai entender no detalhe. Primeira parte, se eu sou contemplado no primeiro montante desse prazo nosso, e depois eu tenho planilhas e tabelas para explicar isso, o primeiro lucro nosso vai ser vender essa carta contemplada. Todos os dias, milhares de pessoas assinam e fazem financiamento. E você tem uma solução muito mais barata para essa pessoa. Essa pessoa vai ter acesso ao crédito que você foi contemplado, gastando menos do que o financiamento e te garantindo um ágio, tá? Você vai ganhar dinheiro fazendo essa venda. Ok. Passou durante 1, 2, 3, 4, 5 anos, você vai ganhar dinheiro com essa operação. Quanto antes, mais ainda continua ganhando. Mas vai chegar algum momento que esse valor de venda não compense mais o que você já colocou de dinheiro. E aí nós vamos para o plano 2. Qual é o plano 2? Comprar um imóvel. Só que nós vamos comprar um imóvel não com o objetivo de comprar o imóvel, mas para ganhar dinheiro. Por quê? Porque nós vamos comprar um imóvel pagando metade dele. Metade. Nós vamos escolher um plano que você pague meia parcela, até ser contemplado. Depois de contemplado, que essa parcela voltaria o valor integral, mais o que eu deixei de pagar, nós vamos alugar esse imóvel. Alugando esse imóvel, você vai ter esse aluguel para te ajudar a pagar a parcela. Em resumo, você vai comprar um imóvel pagando metade dele. Isso parece bem interessante, não parece? Agora imagine isso, 1, 2, 3, 4, 5 imóveis. Vai fazer sentido, né? Ah, Cássio, ok, você fala dessa coisa de imóvel, mas eu não quero imóvel, eu não quero administrar, me dá trabalho. Nós temos empresas que fazem isso para você. Não, Cássio, mas eu não quero imóvel. Tá bom, então você não precisa também comprar imóvel. Eu tenho a terceira opção, que é você deixar esse dinheiro rendendo. Então assim, eu posso pegar esse dinheiro e investir? Não. O próprio consórcio, por lei, vai fazer isso. Todo dinheiro contemplado e não utilizado, e você não tem prazo para utilizar, você pode deixar ele lá até o final do grupo, ele vai ser investido. Só que agora tem uma vantagem. Esse dinheiro vai render diariamente
sobre o crédito contemplado e não sobre o que você pagou. E eu gosto de chamar isso de a boca do jacaré. O que é isso? O seu crédito contemplado vai render diariamente juros sobre juros. Ah, Cássio, mas o consórcio não tem juros. Exatamente. A sua parcela, o seu saldo devedor vai ser corrigido uma vez ao ano pelo INCC, se for imóvel, e aqui você vai ter a rentabilidade de juros sobre juros diário. Então é juros compostos sobre correção inflacionária. Então, com o passar do tempo, cada vez mais passando o tempo, maior vai ser o seu ganho. Entendeu? Ah, ainda tem mais? Tem mais. Ainda tem uma quarta opção que é interessante, a gente consegue fazer isso funcionar, que você seria levantar esse capital. Você conseguiria usar um imóvel seu para levantar esse dinheiro e ter acesso a esse recurso. Deixa eu ver se eu entendi como é simples. Primeiro momento, a gente é contemplado, vende a carta e ganha um ágio. Segunda opção, eu compro imóvel pagando metade do imóvel. Terceira opção, eu deixo meu dinheiro rendendo sobre o dinheiro que eu não tinha, que isso é uma alavancagem financeira. Quarta opção, eu posso levantar esse capital e usar para alguma outra coisa que eu precise. Isso. Em cada uma das etapas você tem vantagem, mas a longo prazo você vai estar construindo a sua aposentadoria. A gente fala que a previdência é em consórcio. Fez sentido para você? Eu faço muito isso, gosto e recomendo. Pessoal, então, esse sou eu, Cássio Scott, agradecendo de coração você que assistiu todos esses vídeos e toda essa aula. Eu espero ter ajudado você, que eu possa ter contribuído com o seu conhecimento e ter ajudado você a gostar desse mundo de consórcio, do qual eu sou tão entusiasmado e gosto bastante. Não é para todo mundo, não é em todo caso, mas para quem conhece e para quem se planeja, isso é fantástico e ele pode ajudar você a ter uma vida melhor lá na frente. Ele pode fazer com que você consiga manter o seu padrão de vida hoje ou melhor, sem precisar dessa correria que a gente tem no dia a dia de fazer a receita. É isso, eu espero que você goste. Parece que é fácil, mas não é difícil. Obrigado.